E aí, galera munheca! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Munhecas, o lugar onde a gente traduz aquele economês chato da Faria Lima pro bom e velho português do boteco. Eu sou o host 1. E eu sou seu host preferido. E hoje o papo é reto, direto na jugular. Por que tá tudo tão caro? Mas principalmente, que facada é essa no preço da gasolina, hein? É exatamente isso. Aquela sensação, sabe? O suor frio escorrendo enquanto os números da bomba rodam mais rápido que a roda do carro. Chega a ser uma experiência mística. Mística? Que nada, esse é um assalto com consentimento. O frentista dá aquele sorrisinho e a carteira já começa a tremer. É um sentimento que une o Brasil, infelizmente. E não é só impressão não. Dá uma olhada nesse número. Isso aí não é nota de prova não. É o aumento da gasolina só em março, segundo o IBGE. Quase 5%. Caramba, 5% é praticamente uma nova parcela de alguma coisa que a gente nem comprou. E o pior, né? A gasolina é só a pontinha do iceberg desse problema todo. Exato. A gasolina cara é o sintoma, não é doença. É tipo a febre, sabe? Ela só tá avisando que tem alguma coisa bem errada acontecendo no corpo. E o nome dessa doença da nossa economia, meus amigos... É ela, a famosa inflação. Aquele monstro invisível que vai comendo nosso poder de compra enquanto a gente está dormindo. Então bora mergulhar de cabeça nesse assunto. E para medir essa febre, a gente tem um termômetro oficial, o tal do IPCA. Basicamente, ele mede a variação de preços de uma cesta de coisas que todo mundo consome no dia a dia. Pensa assim, o IPCA é o fofoqueiro oficial da economia. É ele que sai contando para todo mundo se o preço do tomate subiu, se a passagem do ônibus está mais cara, se a cervejinha do fim de semana está pesando mais no bolso. E olha, ultimamente esse fofoqueiro está gritando que a febre está altíssima. E como tá alta? Se liga só nesse gráfico. A inflação no acumulado de um ano, que já não estava lá muito boazinha, pulou de 3,81% em fevereiro para 4,14% em março. Pode parecer pouco, mas na economia, essa acelerada é um baita sinal de alerta. Pois é o corpo da economia falando, parceiro, preciso de um remédio urgente porque o negócio aqui está esquentando. E um dos grandes motivos para essa febre toda tem a ver, olha só, com as contas do nosso querido governo. O clássico jeitinho brasileiro dando as caras nas contas públicas. O mercado financeiro, que já é um bicho meio desconfiado por natureza, ficou com uma pulga gigantesca atrás da orelha com uma manobra que o governo fez recentemente. É a tal da contabilidade criativa. Sabe quando a pessoa está de dieta, mas come um chocolatinho e fala: mas esse aqui não conta? Então, parece que o governo andou fazendo uma coisa bem parecida com umas dívidas antigas aí. E essa dívida tem nome e sobrenome. Precatórios. Traduzindo de um jeito bem simples, são dívidas que o governo perdeu na justiça e foi condenado a pagar. É tipo, já era, não tem mais para onde correr, tem que pagar. Imagina que o governo foi pro boteco, abriu uma comanda gigantesca, bebeu todas e esqueceu de pagar. Anos depois, o dono do bar aparece com a notinha e fala: meu amigo, tá na hora de acertar a conta. Isso são os precatórios, uma conta antiga que, uma hora ou outra, sempre chega. E é aí que entra a mágica, o truque de ilusionismo. O governo tinha uma meta de gastos, um limite, e essa conta toda dos precatórios não cabia lá dentro. O que eles fizeram? Pegaram 39% dessa dívida e, num passe de mágica, botaram ela para dentro da meta. Genial, né? É a mesma coisa que pegar uma parte da conta do bar e falar que, na verdade, aquilo era dinheiro do aluguel. A dívida continua existindo, claro, mas na planilha de gastos de boteco, o número final fica bem mais bonito. E é exatamente essa pergunta que o mercado inteiro está se fazendo. Isso é um esforço de verdade para gastar menos, para arrumar a casa, ou é só uma maquiagem para a foto oficial da meta fiscal ficar mais apresentável? Voltando para a analogia da dieta. Não adianta nada dizer que a caloria do chocolate não conta. No fim do dia, a balança vai mostrar a verdade. E a balança do mercado financeiro é o dólar e os juros, que reagem muito, mas muito mal a esse tipo de jeitinho. E para piorar um pouquinho o nosso cenário, a gente não está sozinho nessa bagunça não. O cenário lá fora, o tal do contexto global, está jogando ainda mais lenha na nossa fogueira. É aquela velha história, quando a gente acha que não tem como piorar, o vizinho de cima resolve fazer uma festa com um show de heavy metal às 3 da manhã. O mundo hoje é esse nosso vizinho. Bom, o ponto principal é o seguinte: os Estados Unidos e a Europa também estão lutando contra a inflação deles e por causa disso estão mantendo juros altos por lá. E juro alto lá fora significa que o dinheiro do mundo todo corre para lá, porque é mais seguro e está rendendo bem. E o resultado disso? O dólar fica forte pra caramba, e quando o dólar sobe, tudo que a gente compra de fora, como peças, eletrônicos e até uma parte da nossa gasolina, fica mais caro. Resumindo, a febre deles vira uma pneumonia aqui pra gente.
E já que a gente falou de gasolina, o mercado de petróleo virou um verdadeiro caos. Com guerras e tensões pipocando pelo mundo, a bússola que o pessoal usava para tentar prever os preços simplesmente quebrou. Ninguém faz a menor ideia de para onde o preço vai. É o caos total. Imagina um leilão onde ninguém sabe o valor de verdade das coisas e está todo mundo gritando ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que está rolando com o barril de petróleo. E a parte mais bizarra é essa aqui. O preço do petróleo físico, sabe? Aquele que a refinaria realmente vai lá e compra hoje, está bem mais caro que o preço futuro, que aquele que costuma aparecer nos jornais. Ou seja, o jornal te fala um preço, mas a bomba de combustível está sentindo outro, bem maior. É uma pegadinha que dói direto no nosso bolso. Certo, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O governo dando um jeitinho nas contas, o mundo lá fora com juros nas alturas e o petróleo nesse caos. Qual que é a consequência disso tudo aqui dentro do Brasil? O nosso Banco Central precisa agir. E o remédio que ele tem na mão para tentar baixar a febre da inflação é amargo e todo mundo aqui já conhece. Aumentar ou pelo menos manter os juros bem altos, a famosa taxa Selic. Agora, atenção que esse é o ponto crucial. Olha bem para essa sequência. Primeiro, a desconfiança com as contas do governo e o petróleo caro fazem o dólar subir. O dólar alto, por sua vez, aumenta a inflação. E aí, para combater essa inflação que subiu, o Banco Central é praticamente forçado a manter a Selic alta. É um ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra e lá no final da linha, adivinha quem paga a conta? Pois é, somos nós. Perfeito, mas vamos traduzir isso de vez. A gente fala de Selic, de juros, de mercado, mas o que isso significa na prática, na hora de pagar o boleto no fim do mês? Ótima pergunta. Porque no fim das contas é só isso que importa. Juro alto não é só um número no jornal, é um negócio que mexe diretamente com a vida de todo mundo. O custo desse remédio amargo aparece em tudo quanto é lugar. O financiamento daquele carro dos sonhos fica mais caro. As parcelas do apartamento novo sobem. E o cartão de crédito vira uma armadilha mortal. A dívida no rotativo com juros altos cresce que nem massa de pão. Basicamente, pegar dinheiro emprestado, seja para comprar alguma coisa ou para sair de um sufoco, fica muito mais difícil e caro. Beleza, já deu para entender que o cenário não está dos melhores. Mas e agora? O que um bom munhequeira precisa ficar de olho nas próximas semanas para não ser pego totalmente de surpresa? Fica tranquilo, a gente preparou uma listinha básica aqui, um verdadeiro kit de sobrevivência econômica. São 3 coisinhas bem simples. Primeira, o preço na bomba de gasolina. É o nosso termômetro mais rápido. Segunda, a cotação do dólar. Se ele disparar, pode esperar que mais coisas vão ficar caras logo em seguida. E por último, qualquer notícia que sair sobre a dívida e as contas do governo. Se esse papo de jeitinho fiscal continuar, pode apostar que vem mais turbulência por aí. Fiquem de olho nesses 3 pontos. Eles são o nosso radar financeiro. E no final de tudo, a grande pergunta que fica no ar é essa aqui. O governo vai finalmente começar a tal da dieta fiscal para valer, cortando gastos e sendo transparente? Ou será que vai continuar tratando todo dia como se fosse o dia do lixo, empurrando as contas com a barriga e usando maquiagem contábil? A resposta para essa pergunta vai definir o preço de muita coisa na nossa vida. Fica aí a reflexão. Esse foi mais um Os Muecas. Valeu, pessoal! E cuidem bem do dinheiro de vocês.